Você já ouviu aquela frase que diz: águia só voa com águia? Eu não sei explicar porquê, mas essa frase sempre me incomodou. Eu ouvia e eu sentia que, peraí, as coisas não tem que ser muito assim, não. E eu fiquei pensando, o que seria de nós se Cristo tivesse tido esse tipo de pensamento? E agora você vai abrir comigo em Lucas 5, do 30 ao 32. A partir do versículo 30 diz assim: Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então, cara, Jesus, que com toda certeza absoluta seria como uma fênix, não é nem uma águia, uma fênix, ou sei lá, não sei que bicho, que pássaro mais poderoso que tem do que a fênix. Ou seja, Jesus tá em outro nível, num nível muito... tipo, ele é filho de Deus, tá ligado? Cara, ele não andava só com águia ou só com a galera top. Ele, muito pelo contrário, Jesus, ele andava, ele sentava, e como se não bastasse ele andar com essas pessoas, ele sentava para comer com essas pessoas. E uma coisa que eu percebi nessa leitura é que o BO é que, na verdade, os mestres, os fariseus, eles não percebiam que eles não eram águias. Eles se olhavam como, não, a gente é top e aqueles caras são nada. Só que quando você olha para a palavra de Deus, para o evangelho, você também é nada, eu não sou nada e ninguém é nada. O único aqui é Cristo. Então, eu acho que o problema já começa por esses caras não perceberem que eles precisavam também. Eles também eram meras, sei lá o que, pardais. Nós somos tudo pardais, bem te vi perto de Jesus. Chega nem perto do nível dele. E pensando sobre isso, Jesus andar com essas pessoas, eu fiquei imaginando na minha cabeça. Cara, imagina o que rolava nesses diálogos. Às vezes a gente senta pra conversar com um amigo, com algum líder, se você for cristão, ou às vezes, sei lá, um pastor, não sei, ministro de louvor, e às vezes eles têm um papo tão cabeça que você fala tipo, caraca, que zica que tá saindo essa conversa. Mas imagine esse banquete com Jesus. E sabe, às vezes eu penso que talvez ele ouvia muitas pessoas também, sabe? Não era que ele... Eu não consigo imaginar Jesus num papo onde só ele falava e as pessoas só ouviam, mas de que ele se importava com as pessoas que estavam ali, sabe? Ele ouvia aquelas pessoas que não eram ouvidas por ninguém, sabe? Ele dava atenção para aquelas pessoas que não tinham a atenção de ninguém. E a gente fica com essa ideia de, não, só vou andar com gente top, só vou andar com gente que me estica, que só me bota pra cima. Cara, eu acho que se você pensar assim como os fariseus, você vai deixar de sentar em muitas mesas onde Jesus vai estar falando através da vida de alguém e o coração vai estar queimando, sabe? Eu fico imaginando esse diálogo de Jesus e esses cobradores de impostos na mesa ceando e o coração deles queimando, sabe? De quando Jesus ouvia eles e falava algo que se encaixava naquele vazio do coração, sabe? Assim como foi nosso primeiro encontro com Deus, sabe? E eu acho que isso... E eu tenho certeza que esse ponto de sentar à mesa, dialogar com essas pessoas é algo muito importante. Eu acabei de descobrir, eu acabei de perceber recentemente que nós viemos de um diálogo. Abre comigo em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. E daí ele fala sobre dominar, sobre os peixes, mas essa parte não vai ser o foco agora. Mas o foco é, ele fala, ele tá dialogando, será como nós. Então, se nada existia antes, com quem que ele estava dialogando? Com o Filho, com o Espírito Santo. Então eu imagino a Santa Trindade parando e falando, cara, a gente precisa fazer uma coisa, e talvez Jesus virando, cara, eu tenho uma ideia, vamos, tá ligado?
Então, se a vida do ser humano surgiu a partir de um diálogo com Deus e a Trindade, cara, quanta vida pode sair de um diálogo, sabe? E às vezes a gente fica querendo controlar quem que vai sentar com a gente, quem que não vai sentar com a gente. E talvez você tá privando muitas pessoas de receberem a vida que você recebe, que você tem por andar com Deus, sabe? Agora você vai abrir comigo em Lucas 19, ok? Do versículo 1 ao 10. A partir do versículo 1 fala: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Quando Jesus se refere ao fato de salvação ter chego, além dele falar no sentido de ele ser a salvação e ele ter entrado naquela casa, também tem o sentido de que eu imagino os olhos de Zaqueu, da família dele, se abrindo, sabe? E ele vendo, tipo, cara, não existe nada mais importante do que você, Jesus. Você tá aqui na minha casa, e a salvação, o coração dele queimando. Então eu acredito que Jesus também fala de a salvação chegou nessa casa no sentido de as pessoas daqui entenderam, receberam o evangelho. E às vezes a gente tá privando pessoas de terem salvação, sabe? Privando pessoas de terem essa oportunidade de sentir Jesus queimando nos corações, sabe? Então eu acho muito contraditório nós cristãos termos essa mente de eu só vou andar com a galera top, eu só vou andar com águia, só com os mais sábios, só com a galera que mais me acrescenta. Cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Abre comigo em 2 Coríntios 5:20. O versículo diz assim: Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Ou seja, cara, a partir do momento que você aceita Cristo, que você começa a andar com Cristo, você precisa se tornar um embaixador. E da mesma forma que uma blogueira se torna uma embaixadora de uma marca e começa a se comportar de acordo com o que aquela marca deseja e falar sobre aquela marca e divulgar aquela marca, assim a gente tem que ser com Cristo. A gente tem que se comportar como Cristo, a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que viver Cristo. As pessoas precisam ver a marca, entre aspas, que é Jesus, que a gente está carregando. Eu acho que a gente precisa parar para pensar de que tem pessoas que a oportunidade delas conhecerem a Cristo é através da gente. Por preconceito nosso e às vezes por já ter sofrido muito e ter desistido de amar as pessoas, a gente acaba não querendo mais andar com pessoas que possivelmente vão nos frustrar, pessoas que possivelmente vão nos machucar. A gente ilusoriamente acha que a galera lá de cima, a galera top, nunca vai frustrar a gente, nunca vai machucar a gente, né? Mas é claro, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que, tipo, nossa, é algo super fácil. Cara, Jesus andava com pecadores e não se contaminava. Esse que eu acho que é o ponto. O ponto é, você não pode se contaminar. E às vezes a gente acha que essa galera que é águia nunca vai contaminar a gente com outras coisas também. Então, cara, independente se você tá andando com a galera top, se você hoje abriu sua mente e fala, cara, eu preciso andar com uma galera que eu preciso puxar pra Cristo. Cara, você precisa só tomar cuidado de não se contaminar. Só, né? Entre aspas, bem entre aspas, porque é muito complicado isso, mas a gente tem que tomar o cuidado de não se contaminar, mas a gente não precisa excluir as pessoas e viver na nossa bolinha de santidade, sabe? Cara, eu vou contar uma coisa pra você. Eu nunca me senti tão desconfortável na minha vida
do que uma vez que eu orei pra Deus falando: Deus, me dá os seus olhos, me dá o seu coração, me deixa ver como você vê, me deixa sentir como você sente. Cara, eu nunca me senti tão desconfortável na minha vida, porque tinham pessoas que eu admirava, que eu olhava, e eu comecei a olhar e falar: nossa, peraí, não é bem assim. Ou eu mesmo tinha coisas que eu olhava no meu ministério, nas coisas que eu fazia, e eu comecei a olhar e falar: caraca, a minha intenção tava errada aqui. E eu, todo esse tempo, vivendo, falando: nossa, tá tudo do jeito certo. E tantas pessoas que eu, às vezes, olhava com outros olhares, e eu comecei a olhar do tipo: caraca, mano, essa pessoa tem uma vida muito íntima com Deus. E eu aqui julgando a pessoa, sabe? Então eu te faço um desafio, cara, de verdade, que depois desse vídeo você possa tirar um tempo com Deus e orar e trocar uma ideia com Deus sobre isso, sabe? Dialoga com Deus sobre isso. A gente tá falando sobre diálogos aqui. Então, não chega simplesmente e faz: ai, Deus, muda minha visão, bom. Cara, dialoga com Deus, troca uma ideia com Deus, fala: cara, Jesus, olha, eu preciso mudar minha mente. Hoje eu percebi que eu quero olhar com seus olhos, eu quero entender o que o Senhor vê, eu quero entender o que o Senhor sente. Cara, não menospreze diálogos. A vida pode entrar na vida de uma pessoa simplesmente por um diálogo. Então, eu te faço um desafio. Troca uma ideia com Deus. E um outro desafio, um segundo desafio na verdade, pede pra Deus trazer uma pessoa. Uma pessoa que, através dos seus diálogos, das suas conversas, da troca de ideia, vai ser uma pessoa que vai olhar e falar: cara, essa pessoa tem vida e eu preciso ter o que ela tem.